Polêmicas e mais polêmicas. Esse foi o resultado do meu papo reto com Arthur Petri. Vocês sabem muito bem que eu tenho um outro canal aqui no YouTube que chama-se Pela Honra, que inclusive tem um conteúdo bem diferente desse aqui. E lá, recentemente, eu estreei um quadro chamado Papo Reto, que é um quadro onde eu recebo pessoas para uma conversa reta, aberta, franca, sem floreios. E o resultado tem sido muito bacana. Uma das pessoas que eu recebi recentemente foi o Arthur Petri. E, cara, o bate-papo com ele, o papo reto com ele foi fantástico. Eu conheço o Arthur Petri já tem algum tempo, desde que eu estive lá no seu podcast, no A Deriva, que eu costumo dizer que foi um dos melhores podcasts dos quais eu já participei, pela forma como o Petri guia o papo. Ele tem uma forma de guiar bem diferente dos demais. E eu fiz questão de recebê-lo para fazer o papo reto, porque eu já sabia que ele tinha uma história diferente. Ele passou por uma depressão profunda, ele já esteve no centro de diversas polêmicas, já brigou com a galera da esquerda, já brigou com os bolsonaristas, recentemente brigou com a militância do MBL, e é um cara que já passou também por um quadro de depressão profunda e tudo, e tem muito o que passar como experiência de vida. E o objetivo do Papo Reto, quando eu criei, foi justamente esse. Era justamente esse. Era ouvir de pessoas que eu acho que têm uma história de vida interessante, quais foram os seus erros e acertos, quais foram as suas experiências legais e não tão legais assim, as experiências dolorosas, para que a minha audiência pudesse aprender com isso. E quando a gente fala em aprender, não interessa se você gosta ou não gosta de mim, não interessa se você gosta ou não gosta do Arthur Petri ou de qualquer outro convidado do Papo Reto. O que interessa é que todo mundo sempre tem algo a ensinar, e quando você observa a jornada de alguém, você pode aprender muito com seus erros e acertos. Então, bebam leite, esqueçam a vaca. O que eu quero dizer com isso? Não interessa de quem seja a pessoa que esteja conversando comigo. Assista e aprenda com a jornada dessa pessoa, tá? Use isso em seu benefício para você se aprimorar e se desenvolver. Eu fiz então um compilado dos melhores momentos desse meu bate-papo com o Petri e vou colocar aqui na sequência para você assistir. Assista até o final, vale muito a pena. Tenho certeza absoluta que você vai gostar demais, tá? Mas antes eu quero fazer uma perguntinha só para os homens que estão assistindo esse vídeo. O verão está chegando e eu sei que você está preocupado com a tua aparência. É ou não é? Fala a verdade. Meu irmão, se tem algo que tira o sono do homem que está preocupado com a própria aparência, é a danada da calvície. Meu irmão, calvície é o terror dos homens. E não adianta reclamar, porque até 50% dos homens até os 50 anos de idade vai ter calvície, meu irmão. Então, bicho, não tem muito o que reclamar. É tomar atitude. E é por isso que a patrocinadora do nosso vídeo de hoje é a Manual, que é uma empresa já parceira nossa há um bom tempo, e na qual eu confio bastante quando o assunto é calvície, que é o carro-chefe da Manual, né? A Manual, para quem não sabe, é uma plataforma de saúde que gerencia o tratamento para calvície de uma maneira prática e segura. Ela conecta você a médicos e farmácias credenciadas, tudo 100% online, meu irmão. E uma coisa muito legal da Manual é que ao iniciar um tratamento com eles, você passa a contar com um acompanhamento clínico online via WhatsApp por toda a duração do tratamento, sem ter que pagar nada a mais por isso. Já está incluído no tratamento, tá? É tudo simples pra caramba, online, igual eu já falei, né? Você não precisa pagar consulta, ir a consultório, nada disso. Você acessa o site da Manual, preenche o questionário de saúde online, e aí você vai ter o teu caso avaliado por um médico credenciado. Se for o caso, se for necessário, ele vai te prescrever um tratamento personalizado que será produzido por uma farmácia credenciada e os produtos chegam na sua casa com frete grátis, numa embalagem totalmente discreta, ninguém vai saber que tu tá tratando calvície, meu irmão. Fica tranquilo, tá? Ó, é importante, marca isso aí, que vocês façam tratamento de forma contínua para ter os melhores resultados. Aí vocês vão ter resultados muito bons. Olha, por exemplo, algumas fotos de pacientes reais da Manual. Se liga só, esse aqui é o Luiz Felipe, aqui é o antes e aqui é depois de 4 meses. Pô, baita diferença, né? Aqui é o Margaret antes e depois de 3 meses. E aqui nós temos o Victor Daher antes e depois de 1 ano, meu irmão. Olha essa diferença. Sinistro, né? Fala a verdade.
E se liga só, como eu sempre busco, né, sempre uma moralzinha para você, vantagem e tudo, eu consegui um baita de um desconto com a Manual, porque nós estamos no mês da Hair Friday. Ninguém fala de Black Friday, mas para quem está preocupado com calvície, o que importa é a Hair Friday, que é o mês quando a Manual lança uma baita promoção como a de agora, tá? Você vai clicar no link que está aqui embaixo, você vai usar o cupom Brigadeiro Promo e você vai ter 40% de desconto na primeira compra. E ainda, por conta da Hair Friday, você ainda vai levar essa necessaire aqui para você poder levar os seus produtinhos onde você for e um mini shampoo. Isso aqui é um mimozinho que a Manual tá dando no Hair Friday, tá? Então não dá mole, meu irmão, é lógico que é por tempo limitadíssimo, então clica aqui no link, aqui embaixo, usa o cupom Brigadeiro Promo e aproveite. Vamos começar a tratar essa calvície logo para já se livrar desse terror que assola os homens, tá bom? Agora sim, você assiste o compilado dos melhores momentos do meu bate-papo com o Arthur Petri. Tenho certeza que você vai gostar. Ao longo dessa trajetória, você consegue identificar algum momento que tu falou, porra, isso agora vai. Agora eu acho que realmente vai dar certo. E algum momento onde tu falou, puta, que não vai rolar. Eu nunca entendi que deu certo até, eu acho que esse ano, talvez. É mesmo? Eu sempre tive síndrome de impostor, assim, eu sempre achava que era mentira aquilo que estava acontecendo. Eu nunca entendi o que estava acontecendo. Eu vim para São Paulo em 2020 e aí eu já tinha o podcast, né? Tudo aconteceu assim tão rápido, a deriva veio, aí surgiu o Tarja, surgiu esse estúdio, surgiu o Saco Cheio TV já existia, né? Mas cresceu também. E aí eu comecei a ser conhecido por esse cara que entrevista super bem, as pessoas gostam. Só que eu nunca parei para reconhecer, pô, eu sou um cara maneiro mesmo, eu sou bom no que eu faço. Eu nunca fiz isso, eu nunca consegui falar isso para mim mesmo, nem admitir isso para mim mesmo, que não sei porquê, sei lá, tem algum problema em admitir que eu sou bom. Eu acho que pode soar meio arrogante, sabe? Falar, eu sou bom nesse negócio. Tem esse problema. Eu entendo a dificuldade de parecer arrogante, mas eu era assim também, pra caralho. Mas chega um momento que a gente tem que virar essa chave, né? A gente precisa, cara, matar no peito o quão bom a gente é, às vezes, até pra gente poder chegar no próximo nível. Né? O que eu pensava era, se as coisas estão dando certo, eu devo ser bom. Eu conseguia chegar aí. Tudo indica que sim. Eu devo ter alguma coisa interessante, por isso que dá certo, mas eu não vou admitir isso porque, sei lá, talvez eu caia numa zona de conforto, não sei. Eu sempre fui muito distante desses pensamentos para não gerar nenhum... Mas eu percebi que isso é bobagem, né? Isso te enfraquece, na verdade, né? Aí esse ano eu comecei a mudar meus pensamentos para pensamentos mais assim, eu sou bom, mesmo que eu não seja, mesmo que não seja, sou bom mesmo e é isso aí. Mas eu nunca tive essa sensação de agora deu, agora foi, funcionou. Pra mim sempre foi um grande mistério e um grande movimento constante, assim, de continuar fazendo. E de que não iria dar certo, eu sempre pensei que não ia dar certo. Minha vida inteira eu pensei, não vai dar certo, não tem nenhuma esperança, não tem como, todos os meus sonhos são grandes demais, eu pensava isso também. Só que eu tinha fé, isso eu tinha. Porque assim, esse sonho de fazer o que eu faço hoje sempre esteve presente em algum lugar da minha cabeça. Assim. Sempre me acompanhou como um amigo, esse sonho. Mas eu não acessava também, que nem eu não acesso hoje mesmo tendo conquistado, né? Mas eu achei que não ia dar certo. Cara, mas isso é interessante pra caralho. Tu passou a maior parte do tempo achando que não ia dar certo e ainda assim seguiu fazendo. Qual característica tua que tu acha que fez isso? Que fez você... Lógico, a perseverança, tá? Mas algo mais, assim, o que te fazia... Porque é muito difícil. Cara, é difícil pra caralho o cara seguir fazendo alguma coisa achando que não vai dar certo. Não? Então, acho que é aí que entra a fé. Eu tinha fé de que tinha algo... Fé em quê? Não em sei. algo sobrenatural ou fé em você? Fé em você não era, porque tu tem dificuldade de achar que é bom, porra. Então, pode ser Deus, pode ser a vida, pode ser o universo, mas eu tinha uma fé muito grande de que as coisas poderiam dar certo, mas racionalmente falando, eu até repetia pra mim, não vai dar certo, não tem como, não vai dar. Então eram dois pensamentos conflitantes que eu tive a minha vida inteira. Essa fé, mas ao mesmo tempo essa racionalidade que dizia que não ia sair do lugar e que era muito grande
e que eu não sou bom e que não vai dar certo. É doido pensar nisso. É doido, bem doido, é pra caralho, mas é legal pra galera ver, porque assim, com certeza muita gente que vai ver esse nosso bate-papo tá exatamente nessa situação, achando que não vai dar certo. E às vezes até se repetindo e às vezes até acreditando momentaneamente que não vai dar certo. É. Mas às vezes, eu já falei isso algumas vezes pra vocês aí que estão assistindo, a parada não é você fazer pra ver se dá certo, é fazer até dar certo, malandro. Até dar certo. É como se você colocasse na tua mente que não dar certo não é uma opção, e embora tudo te mostre que não vai dar certo, siga fazendo até dar certo. Porque a vida, ela é como você falou, a vida é movimento. A vida é movimento. Você precisa estar em movimento para que as coisas aconteçam. Se você falar não vai dar certo e parei, aí realmente não dá. É a pior coisa que você pode fazer. Tu é um cara que tu pensa pra caceta em tudo, assim, né? Tu racionaliza muitas coisas. Esse é um problema. Então, ano passado? Há 2 anos eu descobri que eu sou autista nível 1. Isso é uma das características, né? Tudo é muito lógico, tudo é muito frio, você precisa ver sentido nas coisas, senão não tem porquê. Deve ser uma característica dessa condição, mas sim, isso é um baita problema, não é legal. Mas assim, para criatividade talvez seja bom também, porque quando você desconstrói muitas coisas e precisa achar lógica em tudo, você cria ideias muito engraçadas, diferentes, você consegue enxergar coisas que as pessoas não enxergaram, né? Mas racionalizar tudo não é uma coisa muito boa, te paralisa, assim. Tu descobrir esse diagnóstico do teu autismo aliviou o peso da vida pra você? Tipo assim, de entender por que você tomava certas atitudes e por que você reagia de alguma forma aos acontecimentos? Então, você para de se punir, Uhum. porque você achava que você estava fazendo tudo errado e você não sabia como mudar, porque você sempre acaba voltando pro mesmo padrão, né? Por mais que alguém fale pra você, pô, isso aí que você tá fazendo não é o certo. Pra mim, por exemplo, o meu problema é demonstrar afeto. Tenho muita dificuldade de demonstrar afeto. Isso num relacionamento é um problema. E aí a minha mulher fala, pô, você tinha que ser mais carinhoso. Eu entendo, eu consigo ser durante 2 dias, mas eu volto ao comportamento anterior, assim, Tu tem que estar muito consciente, tem que mostrar carinho, tem que mostrar carinho. é uma inércia, né? E aí, quando você não sabe que você tem essa condição, você fica achando que você é um pau no cu do caralho. Porque você não consegue, porque te escapa, porque a tua mente tá em outros lugares, né? Tá pensando em outras coisas. E aí alivia um monte, até para quem tá comigo, entende melhor como é que funciona. Para mim, alivia essa barra de, pô, não tem, claro que eu tenho erros, né, que eu preciso resolver, mas assim, não tem nada intrinsecamente errado comigo. Uhum. E aí você começa a viver um pouco mais leve. Até coisas, tipo, pra mim, interagir socialmente sempre foi muito difícil. E aí, sempre que eu vou me encontrar com alguém, eu fico nervoso, o coração dispara e tudo mais. Antigamente eu não sabia lidar com isso. Hoje, quando o coração dispara, eu começo a suar, eu já entendo. É porque eu tenho aquele negócio. Então eu não levo tão a sério, assim, não fico tentando controlar. Eu só aceito que é assim que as coisas são e sigo a minha vida. Então é muito bom ter o diagnóstico. E falando disso ainda, né, da parte mental, você, assim como eu, passou por um episódio de depressão também, né? Isso é interessante, porque tem a ver com o autismo, né? Isso é um efeito que as pessoas podem ter. Pode vir, o autismo vem acompanhado da depressão. Durou quanto tempo, assim, a tua parte pesada de depressão? Desde que eu me conheço por gente, assim. É mesmo, cara? Desde que eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu não sei por que caralhos, um dia eu acordei e eu comecei a chorar. Tudo ficou cinza, tudo ficou triste, eu comecei a chorar. Fui pra aula chorando, ninguém entendeu nada, a professora ficou tentando entender, a minha namoradinha da época não entendeu porra nenhuma, e eu só falava, eu não consigo parar de chorar, eu só tô triste. Caralho. E não tinha explicação nenhuma, não tinha acontecido nada, assim, eu acordei pra ir pra aula chorando. E eu lembro que desde esse dia, esse negócio me acompanhou, assim, por muito tempo. E aí sempre foi uma batalha lidar com essa nuvem que começou a me acompanhar, né? Então, desde que eu acho que 15 anos é uma idade que você deve criar uma nova camada de consciência, né? E aí quando você enxerga as coisas e você tem acesso a esses sentimentos. Então pra mim foi desde os 15 anos que eu batalhei com isso. E aí fiz várias coisas pra não superar, mas só pra entender que porra é essa, né? O que é esse negócio. E o que tu entendeu?
que não dá para levar a sério, em primeiro lugar, porque o sentimento se torna uma pauta muito importante na sua redação ali mental, né, das ideias. Você aprende a botar o negócio no lugar. Às vezes você até entende que se surgir um dia que você tá nessa vibe, você tem que aceitar e viver aquele dia. Pô, hoje eu tô meio para baixo. Eu aceito. Hoje é um dia que eu tô para baixo. Porque quando você não entende o que tá acontecendo, você entra num desespero de querer ficar feliz e mudar. E o que tem de errado comigo, né? Como é que eu tô sentindo Se pune, isso? né? E aí você cria uma nova camada de depressão, digamos assim. Eu aprendi a aceitar. E coisas na vida externa, assim, me expus mais a experiências, me expus mais a coisas diferentes que eu achava que eu não queria fazer, que seja ir numa festinha, ir num aniversário de alguém, viajar para um lugar que eu acho que eu não gostaria. Eu sempre uso esse exemplo quando eu falo sobre isso, que foi uma história que a minha audiência deve lembrar. Quando eu saí do meu último emprego antes de fazer o que eu faço, eu ganhei um dinheiro da rescisão, e aí eu tinha uma decisão para fazer na minha vida. Ou eu ia para a Islândia, que eu queria muito conhecer. Aliás, não tinha essas duas opções. Eu ia para a Islândia, eu queria fazer isso. Só que algo na minha cabeça pensou, por que você quer ir especificamente para a Islândia? Aí eu pensei, porque eu gosto de frio, gosto de lugar calmo, escuro. Eu tenho eu criei essa persona de mim mesmo. Uhum. E aí uma voz apareceu e falou, então faz o contrário disso. Faz completamente o contrário. Aí eu comprei um pacote pra Punta Cana com esse dinheiro. E fui uma semana de sol, praia, festa, futevôlei. Futevôlei com um nigeriano, marroquino, o caralho. E aí nessa experiência que eu me expus a uma coisa que era desconfortável, eu aprendi um monte de coisa sobre mim. Então, claro, esse é um exemplo muito grande, né? Mas no dia a dia, assim, dar um bom dia pra alguém no prédio, conversar com o cara do caixa. Uma coisa que foi muito importante também foi eu aceitar minhas ideias. Eu trabalho com ideias, né? Eu sou comediante, faço podcast. Então, às vezes, no meio da semana, eu tenho uma ideia de... Qual foi a última, por exemplo? A última foi... Por que o demônio vai me punir se eu desrespeitei o maior inimigo dele? Eu vi esse vídeo, foi muito bom. Aí essa ideia vem. E aí eu posso pensar assim, nossa, que bobagem, né? Foda-se essa ideia, nada a ver quem eu penso que eu sou. Ou eu posso falar, foda-se, vamos fazer essa ideia mesmo. Mas comediantes já fizeram, não é tão engraçado. Foda-se. Aplica essa ideia que a sua mente te deu, porque deve ter alguma coisa ali. Eu comecei a fazer isso lá no auge que eu tava deprimido, triste, comecei a fazer isso com criatividade, ideias, piadas, quadros que eu fazia no podcast, e eu percebi que isso te gera um movimento incrível mental, assim, que você começa a tomar confiança sobre si próprio, sobre as suas ideias, sobre os seus pensamentos, e você pouco se importa se ela é boa ou não, aquela ideia. Você aplica e vai e faz da melhor maneira possível, e eu percebi que sempre que eu faço isso, eu chego em lugares que eu não imaginava que eu poderia chegar, criativamente falando. Uhum. Então, assim, eu vi que aceitar ideias que a sua mente te manda, a não ser que seja matar alguém, né? Aí você não aceita essa ideia, né? Mas se for uma ideia de uma piada, de um quadro, de um livro, de uma música, assim, aplica, foda-se. Não vai... O cara é um músico agora. Ele teve uma ideia de um riff, grava essa merda e foda-se. Não vai dar certo, não vai entrar no top 1 do Spotify. Foda-se, grava, porque esse movimento vai fazer você chegar no riff bom, que talvez a sua banda possa ser conhecida ou a sua carreira seja conhecida, né? Tô usando o riff como uma alegoria para qualquer coisa que você quer fazer na sua vida. Então, foram esses movimentos assim que eu fiz para me livrar dessa nuvem que surgiu com 15 anos. Hoje isso é uma coisa que eu tenho falado bastante e falo pra minha galera não fazer isso, que é uma parada muito escrota, que é esse movimento orquestrado de pessoas que decidem, meu irmão, vamos foder a vida daquele cara ali? Vamos. Então todo mundo junto ao mesmo tempo. Como é que foi pra você lidar com isso, irmão, assim? Como é que tu conseguiu lidar com isso? Puta, foi horrível, assim. A gente se deu a mão e se juntou, eu, minha mulher e a galera que trabalha aqui, mas mais eu e ela, porque a gente foi os alvos, né, Uhum. dessa história. Acho que foi... Como que a gente conseguiu? Foi amor só. A gente se viu atacado diariamente, xingado por causa de uma mentira que contaram, e
a maior covardia foi que o foco dessa história e da internet foi nela. E eu achei isso muito covarde. E você vê a pessoa que você ama sofrendo, assim, todos os dias, porque é uma tortura que você passa o dia inteiro sendo torturado porque tem uma mentira sendo contada, as pessoas, por causa dessa mentira, se acham aptas a ir na DM da pessoa, xingar, falar coisa no Twitter, manipular foto no Twitter, inventar história, sabe? É uma tortura diária que você vive e a gente conseguiu superar por causa, acho que só por causa do amor, assim, porque o resto a gente estava arrasado, destruído, a gente não podia falar nada, não pode até hoje falar nada, porque a mentira foi tão bem instalada na internet que não existe, assim, não existe como aquela história não ser real para as pessoas. Então, mas ao mesmo tempo aquela coisa de falar sim para tudo, eu agradeço muito, assim, por isso ter acontecido, eu ter rompido com essa parte da minha vida que eu já não gostava mais, que eu já estava querendo fazer outras coisas, coisas novas, coisas diferentes. E, em certo modo, eu estava pedindo para a vida para me mandar para outro lugar. Eu estava pedindo, assim. E foi desse jeito, tudo bem. Mas internamente eu estava assim, porra, eu não tô mais me identificando com isso, com esse trabalho, com esse projeto. Eu queria fazer outras coisas. E a vida veio e deu um jeito de fazer. Então, mesmo por mais que a gente estivesse sofrendo muito por causa da injustiça que estavam fazendo com a gente, lá internamente eu pensava, deve ter alguma resposta aqui, ou até mesmo foi o jeito que a vida me deu para eu descobrir o que eu tenho de novo, sabe? E aí eu me apeguei a essas duas coisas, amor e fé, acho que foi isso. E aí eu acreditei que era um portal para algo novo, para uma versão minha que eu nem sabia que existia. E quando eu botei isso na cabeça, eu comecei a trabalhar, foda-se, essa mentira tá rolando até hoje, foda-se, quer tentar acabar comigo, foda-se, quer fazer o escambau para nos destruir, foda-se, pode fazer. E eu só trabalhei, só continuei trabalhando. E agora, nesse final de ano, eu tô vendo os frutos, que o meu trabalho voltou a ser reconhecido, as pessoas nem falam mais disso, o novo público que chegou tá nem aí pra essa história. Algumas pessoas que na época me xingaram pedem desculpa, isso é um negócio incrível também. O cara vem pra mim e fala, pô, naquela época lá tomei a posição errada, desculpa aí, mas o cara fala com um pouco de vergonha, assim. Então, é, é, é isso. Eu aceitei de novo que essa seria a história que eu ia viver e que isso era uma oportunidade para eu virar outra pessoa. E que de fato eu tô virando, assim. Hoje eu tô muito mais orgulhoso da minha persona pública, da minha capacidade comunicativa, cômica, de elaborar pensamentos e ideias, de entrevistar tudo, do que eu tava antes. Então, Cara, isso é do caralho, isso que tu falou é do caralho, porque vai muito ao encontro de algo que eu creio muito e que eu falo pra galera. A vida, ela dá um jeito de te colocar no caminho. é. Às vezes o jeito é doído, porque às vezes ela vai te dando indícios e você vai ignorando, às vezes a gente ignora. Olha, isso já não tá mais tão legal. Olha, e você, a gente conversava um pouquinho até antes de ligar ali a câmera, sobre como às vezes a gente permanece em projetos só por permanecer, por não querer romper com Até aquele mesmo comodismo, né? comodismo. Medo do novo, né? E aí a vida fala, meu filho, porra, tu tá sendo idiota, tem um negócio bem melhor pra você, toma aqui, ó, pau. E às vezes essa porrada é doída, mas quando vem uma porrada dessa, invariavelmente se apresentam novas oportunidades, porque tu não vai ficar chorando em posição fetal o tempo todo. Tu até pode ficar chorando em posição fetal por um tempinho. Sim, sim. Né? Uma coisa que eu faço, quando alguma coisa acontece que me dói muito, eu marco no relógio. Eu me dou 24 horas para sofrer. 24 horas. Eu boto o despertador, falo, cara, as próximas 24 horas, se eu tiver que chorar, eu choro. Se eu tiver que encher a cara de vinho, ficar igual uma piranha, porra, meu irmão, chorando abraçado no travesseiro, vou chorar, foda-se. Despertou, meu irmão. Muda a forma de pensar. O brigadeiro, porra, lamentoso ficou para trás e agora é o resolutivo. Qual o leão que eu tenho que derrubar aqui, compadre? Tem que fazer acontecer. Essas porradas da vida, galera, elas te tiram da inércia e te abrem novas possibilidades. Então, é o que eu falo, sofra com elegância, que é o quê? É você matar no peito, fala, cara, eu vou passar esse perrengue, eu vou passar esse veneno aqui, porque uma vez passado esse veneno,
novas oportunidades vão se apresentar. Por que você acha que há esse movimento de pessoas se sentindo bem em fazer um ataque coordenado para tentar destruir a vida de uma pessoa? Já deve ter parado para pensar sobre isso. É que eu acho que a pessoa que faz isso, ela nem imagina que ela está sendo usada como um peão de alguém. Elas têm certeza que elas estão fazendo a coisa certa, que elas estão punindo a pessoa malvada e que elas estão contribuindo para o bem de tudo. As pessoas que atacam, que xingam, que ameaçam, que mandam DM, que ajudam a espalhar essas histórias, elas acham que elas estão fazendo a coisa certa porque elas foram manipuladas por alguém. Alguém criou uma historinha, jogou pra galera, e a galera sempre são meio que umas hienas querendo algum movimento, algum sentido na sua vida. E aí você pega essa lógica de um cara sozinho em casa, na internet, cheio de ídolos distantes que ele acompanha na internet, o cara manda uma história pra ele, ele acredita, ele se sente útil. Ele acha que ele tá fazendo alguma coisa boa. Se me falaram que essa pessoa é do mal e fez coisas do mal, então eu tô fazendo uma coisa boa ao atacá-la. Eu acho que não é nenhuma... O cara não sabe que ele tá fazendo isso. Tá sendo usado e por alguém que entendeu o vazio dessas pessoas. Ou nem entendeu também, só usou sem querer. Talvez uma falta de propósito maior dessas pessoas, elas buscam nisso o seu propósito momentâneo. Exato, é. Viver histórias que botaram na cabeça dela. E ela se sente parte de algo... se sente fazendo justiça quando acontece isso. Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que é uma galera que é infeliz com a própria vida e sente-se um pouco menos infeliz trazendo uma outra pessoa para sua realidade. Porque quando você é infeliz, a felicidade do outro incomoda pra caralho. É uma coisa quando você não é bem sucedido, o sucesso dos outros incomoda também. A gente tem esse negócio. Então eu acho que eu vejo um quê de maldade mesmo, programada até, no sentido de, cara, eu não tô curtindo a vida, tu não vai curtir também não. Então foda-se. Mas a gente leva isso até pro lado da política, né? A política hoje tá uma porra, uma doença do caralho. Tudo é direita ou esquerda, tudo é porra em quem o cara votou, tudo é uma loucura, uma dificuldade de aceitar ideia diferente sem se tornar um inimigo, né? Isso acontece pra caralho. Como é que você... tu faz piada com comunista, com bolsonarista, com a galera do MBL, com a porra toda. Foda-se. E tu toca no lugar sensível mesmo, né? Que é isso que um comediante faz, né? Você toca em situações sensíveis. Como é que você, Petri, lida com crítica? Porque tu, assim como eu, tu é criticado por todo mundo o tempo todo, né? Sim. Crítica, não tem graça essa piada, essa piada é uma merda. Isso aí eu não me importo, não. O que eu não consigo levar na boa, eu acho que a gente nem deve levar na boa, é quando parte, por exemplo, a esquerda, quando você mexe com eles te chamam de nazista, racista, e tentam te imputar a crime. Isso aí é filha da putice do caralho. Só que eu percebi que a direita, eles não fazem isso, mas eles atacam as pessoas próximas de você, principalmente mulher. Eles vão pra cima da sua mulher, da sua mãe. Se você tiver um cachorro, até o cachorro eles vão. Eles vão pra tudo que eles sabem que você ama, que pode te destabilizar, eles vão. Ou uma coisa que eu percebi que a direita faz muito é atacar a saúde mental de alguém. Então eu sou um cara que, eu sempre falei isso, se eu tô triste num dia e eu tenho que fazer um programa, eu abro o programa e falo, hoje eu tô triste, galera. Já pararam pra pensar que a vida não sei o quê? Pô, eu tô meio mal hoje. Essa foi a minha vida inteira na minha carreira. Eu sempre me comuniquei de forma vulnerável com as pessoas. E aí o que a direita faz que eu percebi? Eles pegam isso, então se um dia se você falou que você tinha depressão, que você tentou se matar, eles usam isso contra você. Então se você faz uma piada que eles não gostam, ou eles atacam quem você ama, ou eles falam que você vai se matar porque você é um depressivo de merda, porque você... E vai falando tudo que um dia você falou de um lugar super positivo, que era para compartilhar uma experiência, eles atacam isso. Por que eles fazem isso? Porque eu acho que eles não sabem responder na piada bem feita. Tanto os esquerdistas quanto esses caras. Eles não sabem
como fazer uma provocação de qualidade, bem escrita, bem programada, bem feita. Eles não fazem. Então eles te machucam muito do lugar que eles imaginam que para eles é a coisa mais importante, né? Porque o esquerdista, como ele tá nessa guerra contra os nazistas, que ele inventa na cabeça dele quem é nazista e sai atacando, né? Para ele isso é a coisa mais importante, então é isso que ele vai despejar no mundo. Então se você fizer uma piada com o movimento dele ou falar alguma bobagem sobre o que ele acredita, ele vai te acusar dessas coisas. Pro conservador direitista, que eu percebi que para eles, como eles não têm essa cartada de chamar de neonazista, né, porque para eles essa não é a guerra maluca deles, eles vão para um lugar que eu acho até um pouco mais baixo, assim, que é ir para cima da mulher, do cara, da mãe ou de alguma questão de saúde mental, que para mim é uma baixeza absurdo, maior ainda do que acusar o cara de uma merda dessa, de racismo. Que eu acho que hoje em dia já tá tão batido, né? Ninguém vai acreditar mais se alguém te chamar de racista. Briga de internet, isso não leva ninguém a porra nenhuma. E o tempo vai passando. O tempo vai passando. E tem uma galera que tá perdendo anos preciosos das suas vidas e não tá construindo nada para si. Sim. Fica perdido no meio dessa... E se torna hábito, né, cara? É que a política é um lugar muito seduzente, né? Assim que se fala. É um lugar muito... É um lugar que te entrega todas as respostas muito rápido. Qual a solução? Quem é teu inimigo? Quem que você tem que defender? Tipo assim, imagina um jovem que passou pela pandemia, o cara tinha 15 anos na pandemia, hoje ele tá com 20. Imagina como é que esse cara tá mentalmente, assim, perdido, a economia tá indo pro buraco, o cara não vai conseguir comprar uma casa, o cara não sabe o que vai ser da vida dele. Aí vem um grupo político, seja qual for, e dá todas as respostas. O problema é esse, você vai parar de sentir essa dor por causa, se a gente fizer isso, a gente tem que odiar aqueles caras, tá aí o teu pacote. E aí o cara instala e fica, é meio que um substituto de uma vocação, sabe? Ao invés dele se expor ao mundo e tentar encontrar vocação... É uma simplificação de objetivos e de... política vem e encaixa assim, no vazio que ele tá sentindo, encaixa perfeitamente, aí o cara tem todas as respostas e joga fora a vida, né? Porque no fim, quem manda mesmo... Você nunca vai ver quem manda de verdade. Não. Você nunca vai saber quem são essas pessoas. Um momento da tua vida que foi muito foda, assim, de pesado, e como foi que tu fez pra superar? Tu falou da depressão, como é que tu fez, mas se tiver um outro momento mais específico, assim, mais pum. Momento foda... Então, eu acho que o momento mais foda da minha vida foi essa última história que eu vivi. Sério mesmo? Foi Tão punk assim? Foi acho que é o pior capítulo da minha vida, assim, mais triste, o mais... Caralho, Petri, não sabia que tinha sido tão pesado dessa forma, não. Acho que foi esse capítulo. Porque eu vi de uma hora pra outra a minha vida tendo que mudar, eu teria que mudar, e tudo que eu construí nesses anos entrou numa zona de risco, assim. Poderia ir pro ralo, poderia não se sustentar mais, poderia acontecer alguma coisa muito grave. Então você pensa nas pessoas que trabalham com você pensa no esforço que você teve durante 14 anos para construir aquele negócio e que por causa de uma mentira e de uma covardia pode ir pro ralo assim do nada. Isso é o que eu mais me pegava, caralho, desde que eu tava lá no meu quarto em Porto Alegre, eu sonhei em ter isso, tudo que eu tenho, construí, botei dinheiro, não dormi, vim para São Paulo, fiz o negócio acontecer. Cara, o que eu trabalhei nesses últimos 5 anos em São Paulo, assim, eu tinha 4 podcasts, mais stand-up, então eu viajava o Brasil, fazia entrevista, fazia outro podcast de humor, fazia um outro podcast de bancada, não parei, assim, eu trabalhei pra caralho pra conseguir criar esse negócio, deixar ele numa estrutura saudável e bacana, pra num ato de mentira e de covardia ele poder ir pro ralo. Isso foi o que mais me pegou nessa história. E eu percebi como a vida é... Não percebi, não. Na época eu pensei, como a vida é injusta, né? Como que pode, cara? Porque pra mentir e pra fazer uma merda e pra ser um pau no cu, você não precisa se esforçar muito. É só você fazer. Agora, pra construir um negócio do zero, você se esforça pra caralho. Assim. Só você sabe o que você fez, né? Os riscos que você tomou pra construir o seu sonho. E aí você pega essas duas situações e você pensa, porra, é muito melhor ser um pau no cu. Porque o resultado da sua maldade, da sua pau no cuzice,
É instantâneo, né? É instantâneo, você consegue o seu objetivo muito rápido. Em contrapartida, você consegue botar em risco, ou até mesmo às vezes destruir, o que um cara demorou 1 século e meio para construir. Isso ficou na minha cabeça muito, assim, nessa história. E isso me deixou triste, meio que de bode com a vida, assim. Uhum. Eu pensei várias vezes em sumir pro meio do mato e foda-se, ficar fazendo um podcast só sozinho no meio do mato e dane-se essa porra toda. Mas ao mesmo tempo eu fiz o que eu te falei, né? Eu entendi também como um portal para alcançar um lugar que eu nem imaginava que eu poderia alcançar. Eu acho que tu se decepcionou com... Quando você toma uma facada pelas costas, ou seja, quando você se decepciona com alguém que é próximo, eu passei por isso também. Tu fica meio descrente da humanidade, né? Tu fala, cara, todo mundo é um filho da puta em potencial. Sim, pra caralho. Né? Uhum, pra caralho. Porra, meu irmão. Quando aconteceu comigo, foi uma aluna minha que era muito fechada comigo. Eu passei com 2 alunos meus. Um era muito fechado comigo, morou na minha casa e tudo, e depois me deixou fudido, me deu uma pernada, me tinha fudido. E outra é uma aluna minha que tratava como filha, morou comigo também e tudo, e me deu uma trairada pesada. Primeiro efeito foi que, primeiro o sofrimento, depois me fechei pra caralho, me fechei. Ninguém mais vai ter acesso ao meu emocional, vai tomar no cu, é todo mundo filha da puta. É a parte que você se revolta e se decepciona com a humanidade como um todo. E aí teve um dia que a minha esposa estava conversando comigo, porque assim, quando tu se fecha também, tu se protege. Mas tu fica, de certa forma, meio amargo, porque a gente foi feito meio que para interagir com as pessoas. A gente não foi feito para ser um ermitão, né? E você perde essa oportunidade de descobrir o novo, né? Isso. Aí minha esposa conversando comigo, ela falou, eu sei que tu tá magoado, eu sei que tu, né, tu se fechou aí nessa carapaça, uma autopreservação, mas já parou pra pensar que, tudo bem, vamos lá que a maioria seja filha da puta. Mas se no meio dessa maioria tiver uma pessoa que vale a pena ser ajudada por você, ter a tua atenção, ter o teu carinho, tu já pensou que tu tá negando a uma pessoa talvez o que ela precise para mudar de vida? Meu irmão, eu odiei minha mulher por ter falado que eu falei, filha da puta, lá vou eu me abrir de novo. E aí eu percebi que a vida, ela é isso aí mesmo, cara. E que o problema não tá em você ser traído, tá no cara que trai. Tá na pessoa que trai tua confiança, né? E outra coisa que eu pensei bastante também, que você tende a se fechar e achar que todo mundo é filha da puta, mas se eu pensar bem, eu segui meu sonho, eu construí minha carreira e eu ajudei um monte de gente ao redor. Um monte de gente se desenvolveu pra caralho aqui na minha empresa. Eu ajudei um monte de gente a vir pra São Paulo, a trabalhar aqui. Pô, o Caio, por exemplo, o Caio se desenvolveu aqui dentro. Ele fala pra mim, pô, você é um faixa preta, eu aprendi um monte de coisa com você. E ele fala, boa parte do que eu aprendi contigo. Então, o meu editor de vídeo, por exemplo, o cara, desde que eu contratei ele até hoje, ele conseguiu vários outros trampos também que ele faz por fora, mas assim, ele virou um editor de vídeo sensacional, assim. Ele mudou muito, evoluiu muito e se descobriu, né, nessa área. E vários outros exemplos que eu posso dar também. E aí você para e pensa, peraí, eu ajudei, sei lá, 8 pessoas na minha história. Uma só me fudeu. Todas as outras me agradecem, são gratas. Eu vejo o resultado prático do que a pessoa se tornou, porque eu segui meu sonho e de alguma maneira eu consegui fazer essa pessoa também seguir o dela. Então, foda-se, né? A única coisa que eu penso é eu vou ficar mais atento a certos sinais.